Olá, seja bem-vindo ao Rio Copcast, uma realização da Copas, uma produtora audiovisual e agência de publicidade que é referência no cooperativismo. Esta é uma série de entrevistas que está sendo gravada durante a primeira feira Rio Mais Cop de empreendedorismo cooperativo, que está acontecendo aqui na cidade do Rio de Janeiro. A nossa ideia é receber convidados aqui para bater um papo sobre cooperativismo. Esse modelo de negócio que tem se consolidado cada vez mais como uma potência no desenvolvimento econômico e social em todo o país. Comigo aqui agora, Marcelo Strama, representante do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa. Pois é, um nome grande. Vamos lá, me ajuda. Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Será que não faltou cooperativismo aí também nesse nome? O empreendedorismo cooperativo está dentro, né? Mas um destaque para o cooperativismo poderia ser uma sugestão muito interessante. Pois é, né? Mas, de qualquer maneira, a gente entende que o cooperativismo é uma forma de empreender. Então, o empreendedorismo acaba englobando o cooperativismo, que é, no nosso entendimento, uma forma de distribuição de riqueza importante, uma forma das pessoas se organizarem enquanto pessoa jurídica que faz uma distribuição de riqueza. Não fica concentrado na mão de poucos, não é? Sim, com certeza, é verdade. E vocês estão com um stand, né? O Ministério está com um stand aqui na feira. Exato. Né? Como é que está sendo ali a receptividade, né? A participação das outras cooperativas indo até ali, conversando com vocês? Olha, é uma interação muito próxima, muito movimento, as pessoas querendo saber de linha de crédito, o Desenrola Pequenos Negócios, que faz parte do programa Acredita. Se você quiser algum detalhamento, a gente está à disposição aqui para detalhar, que eu acho que tem programas importantes. Agora, quando a gente fala, é o ministério mais novo, viu, Eduardo, que tem na esplanada dos ministérios, e eu gosto sempre de contextualizar e defender o porquê e a importância desse ministério. Durante muito tempo, existiu apenas o MDIC, que é o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, mas acabava tendo uma relação mais próxima com as grandes empresas do país. Certo. A gente sabe que os grandes empresários, os proprietários de grandes indústrias, eles têm lobby, eles têm relação com o ministro, eles têm bancada, eles têm frentes parlamentares, ou seja, acaba tendo uma interlocução. E fruto disso, as políticas públicas promovidas sempre eram mais voltadas para os grandes negócios. E aí, grandes negócios... Aí vem o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, fazendo um recorte, fazendo políticas públicas voltadas a quem empreende, mas até o limite de 4,8 milhões. Então, dentro da lógica de organização de pessoa jurídica, a gente tem o cooperativismo como uma forma importante de se organizar e, enquanto empresa, pessoa jurídica também tem o MEI, que é o microempreendedor individual. Sim. Aí nós estamos falando de 16,2 milhões de microempreendedores individuais no Brasil, que tem um limite de faturamento de até R$81 mil. Microempresa, que tem um limite de faturamento de até 360 mil, nós estamos falando de mais 6 milhões de CNPJs. Nossa. E aí nós temos também a empresa de pequeno porte, que até o limite de faturamento de 4,8 milhões. Então, no total, nós estamos falando de 22 milhões de CNPJs, mais 20 milhões de informais que também empreendem. E aí, nesse sentido que as políticas públicas são promovidas justamente para que o informal ele tenha a chance de se formalizar e ter acesso a essas políticas públicas, linhas de crédito, outras possibilidades para crescer com o seu negócio. Que o seu pequeno negócio comece pequeno, mas que pense grande, tenha a possibilidade de ascensão e de crescimento. Se desenvolva, né? Isso. Eu queria falar com você de um ponto específico, que é legislação. Né? As cooperativas, de uma forma geral, elas sofrem com leis antigas que dificultam, até mesmo impedem que essas cooperativas participem de processos de seleção, né? De processos de competição, como licitações e tudo mais. Como que o Ministério pode ajudar, pode atuar no sentido de eliminar essa dificuldade para as cooperativas? Sim, nós temos promovido um debate com o Ministério Público, que muitas vezes é quem entende, fruto de entendimentos de legislação que hoje não valem. Sim. Não tem nenhum impedimento para uma cooperativa participar de um edital, de uma licitação.
E aí a gente tem promovido, a gente quer no Ano Internacional do Cooperativismo, agora em 2025, essa é uma pauta nova no Ministério, por isso que ainda não foi colocada a cabo todas essas situações, mas inclusive chamar representantes do Ministério Público para alinhar e que as cooperativas possam participar de edital, de licitação, sem nenhum problema, porque não há impedimento. Existe sim uma lógica de continuidade, um entendimento do passado que se perdura e que a gente tem que mostrar que, olha, a cooperativa tem que ter condições de participar, a cooperativa tem que ser voltada também para as pessoas mais pobres poderem se organizar. Você fala de legislação, nós temos hoje taxas de registro de uma cooperativa que são muito maiores, aqui no Rio não é diferente, sim. São muito maiores do que para formalizar uma empresa. E a cooperativa, que é quem tem uma condição de fazer a distribuição de riqueza de uma maneira mais equânime, acaba sendo desestimulada a formação logo na fundação. Você vai na junta comercial, você paga 150, estou chutando valores, claro. 150 para formalizar uma empresa, o MEI é gratuito, e aí uma microempresa, e aí para formalizar uma cooperativa, R$600. Nossa. Então isso tem que ser ajustado. A gente tem trabalhado junto ao Departamento de Registro Empresarial, o nosso DREI, que faz parte do Ministério, para ir ajustando essas situações e que as cooperativas sejam também voltadas como forma de organização das pessoas mais pobres, que não sejam desestimulados a montar uma cooperativa. Não é? Verdade. Essas mudanças, né, sendo de fato implementadas, vão significar aí uma grande vitória para todo o movimento cooperativo, né? Sem dúvida. E a gente vê, Eduardo, o quanto impacta, onde tem cooperativa, o quanto as cooperativas crescendo, elas impactam na renda das famílias daquela localidade e, consequentemente, na economia do município onde estão instalados. Sim. Então, isso é um diferencial que o mundo em constante transformação, novas tecnologias, em função dessas novas tecnologias, novas formas de emprego, a gente vê que cada vez mais aquele modelo tradicional das profissões vão se mudando. E as pessoas vão se organizando como empreendedores. E uma maneira de se organizar é através das cooperativas. Eu dou um exemplo, eu gosto sempre de contextualizar. Você vai num mercado, compra uma carne de um grande frigorífico que fatura bilhões, às vezes é 1 ou 2 donos, não é? A gente tem exemplos aí. Você compra de uma carne, de uma cooperativa, é distribuição de renda, todos os cooperados ganham. Verdade. A gente tem cidades onde as cooperativas cresceram, o quanto as cidades têm uma qualidade de vida melhor. Sim. Não é? A gente pode dar o exemplo aqui do Rio, e é por isso que o Ministério fez questão de ser parceiro desse evento, o Rio Mais Coop, que é uma feira de empreendedorismo cooperativo, que é justamente para divulgar essa cultura do empreendedorismo cooperativo. O Rio não tem essa cultura. A OCB Rio está fazendo um trabalho excepcional de divulgação dessa cultura para mostrar o quanto isso pode impactar. Um estado como o Rio de Janeiro, que, por exemplo, tem um PIB, se eu não me engano, é o segundo maior PIB dos estados do Brasil. É um PIB maior do que Santa Catarina e Paraná somados. Mas mesmo assim, quando você pega o índice de desigualdade social, o Rio de Janeiro tem muito mais desigualdade do que um estado que tem uma cultura cooperativista, de se organizar em cooperativa, que é o Paraná, Santa Catarina tem essa cultura. Então é isso, na prática a gente vê o resultado. É uma relação de dinheiro distribuído, né? Mal distribuído, pois né? Concentrado na mão de poucos e a desigualdade latente, enquanto estados que se organizam em cooperativas, né, tem lá Chapecó, se eu não me engano, onde tem Aurora, não é? E eu gosto sempre de divulgar, eu falo de cooperativas mesmo. Claro. Eu vou no mercado, eu sempre peço para minha esposa observar ali se é um produto de uma cooperativa, que a gente sabe que é pouco a nossa participação, mas se todo mundo tiver essa cooperativa de comprar produtos, né, de uma tilápia lá de uma cooperativa, uma carne de uma cooperativa, esse dinheiro tem distribuição de renda, não é concentração. Verdade. Né? Então, todo mundo ganha, e eu acho que isso impacta, eu tenho convicção que isso impacta diretamente
na economia local, na renda das famílias, e todo mundo vive melhor. Sem dúvida. E é esse o país que a gente quer, um Brasil mais justo, né, Eduardo? Sim, o cooperativismo ele vem justamente nesse sentido, né? É uma estratégia, uma ferramenta de transformação não apenas econômica, mas também social, né? É o que esse dinheiro faz, né, a partir disso, né? Bom, e para a gente finalizar, Marcelo, esse evento aqui, ele é uma grande vitrine para as cooperativas, né? Qual a importância, né, que você vê numa oportunidade dessa para esses pequenos negócios se apresentarem para a sociedade, para outras cooperativas também? Eu acho que o bojo de tudo é fomentar no estado do Rio essa cultura cooperativa, desse empreendedorismo cooperativo, né? A gente sabe, por exemplo, acabei de passar lá na Coopidade da Rosa, que é uma cooperada, faz um trabalho maravilhoso. Já esteve mais cedo aqui com a gente, batendo um papo. A gente sabe quem precisa de um cuidador, das dificuldades de ter alguém preparado, de ter alguém que a contratação pode ser pela cooperativa, enfim, facilita. E além do treinamento, da capacitação do cooperado para exercer aquela atividade. Sim. Então, isso tudo é um diferencial. Assim, para dar um exemplo que a gente, lá no estado do Acre, no meio da floresta amazônica, eu estive lá visitando, por exemplo, a reserva extrativista Chico Mendes. Eu gosto de dar esse exemplo, Eduardo, porque eu acho que mostra na prática o quanto uma cooperativa acaba influenciando na renda das famílias, até lá no meio da floresta. Veja, às custas da vida de muita gente, inclusive, por exemplo, de Chico Mendes, não é? Que faziam os embates para segurar os invasores de terra, os grileiros, aqueles que queriam somente fazer a exploração, mas mantiveram a floresta de pé. E eu me lembro, eu mais jovem, assistia na televisão, na época do Chico Mendes, do assassinato de Chico Mendes, mostrava muito os seringueiros fazendo a sangria da borracha e ficava pingando aquela, você já deve ter visto, acho que todo mundo viu, ficava pingando aquela borracha naquele copinho. E eu ficava imaginando, e aquilo eu me questionava, como será que esses seringueiros vivem? Como é que vende essa borracha? Enfim, eu tive a oportunidade de conhecer a Cooper Chapuri, lá dentro da floresta amazônica, e hoje os seringueiros, eles vivem da floresta. Eles fazem aquilo que eles sabem fazer, a extração da borracha. E a cooperativa cuida de todo o resto. Cuida de preparar qual a melhor época para fazer a borracha, e aí na época que não colhe a borracha, colhe o fruto da castanha, e na época que não tem o fruto da castanha, colhe as frutas tropicais. Esses produtos todos são vendidos pela cooperativa. Que legal. E eu vi lá cooperados com uma retirada, segunda geração, sobrinhos, por exemplo, de Chico Mendes, a segunda geração, que hoje tem retirada de R$9 mil. Olha. Vivendo dentro da floresta com a extração da borracha. A borracha que lá é extraída hoje é vendida para a França, para o tênis Vert, que agora mudou o nome para o tênis Veja, que entre os adolescentes é um pouco de febre aqui no Brasil. Mas porque esse tênis lá da França, ele quer vender um conceito ambiental. Ele quer vender também produto sustentável. O produto sustentável. E aí é moda no mundo inteiro. Por que eu falo isso? Hoje a gente vê, está muito na moda o conceito ESG, ou ESG, como alguns falam, né? As cooperativas já têm isso embutido na sua concepção, que é o cuidado com a governança, com o social. Uma cooperativa onde está instalada, ela tem essa preocupação com toda a comunidade, com os seus cooperados, e também essa responsabilidade socioambiental. Então eles ganham dinheiro mantendo a floresta de pé. E as cooperativas como a Copas, por exemplo, mesmo estando numa área de preservação ambiental, também tem a responsabilidade ambiental, está dentro desse... Então, muito antes desse conceito estar empoderado aí entre as grandes empresas, as cooperativas já trabalhavam com isso. Já trabalhavam. Responsabilidade socioeconômica, né? É isso mesmo. Com a comunidade, com os cooperados e com o meio ambiente. Muito bem, muito bem. Marcelo, foi um prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu. Muito obrigado pelo bate-papo. E a gente vai seguir aqui com a cobertura dessa feira, a primeira feira Rio Mais Coop de empreendedorismo cooperativo, realizado pelo sistema OCB RJ aqui no Rio de Janeiro. A gente faz uma pausa, mas daqui a pouco tem mais entrevistas. Fica aí com a gente.